Bem, vamos dar então início ao segundo painel. Eu gostaria de convidar, como mediador, Dr. José Ricardo Marques. O painel terá como tema Segurança, Riscos e Compliance Assistencial. Seja bem-vindo. E eu gostaria de convidar, como palestrante, Dr. Edmilson Migovski, a doutora Fernanda Lopes e o doutor Hugo Carvalho. Seja bem-vindo. O nosso mediador, doutor José Ricardo Marques, é advogado especializado em Direito da Saúde, tendo exercido o cargo de secretário-geral da Comissão de Direito da Saúde da OAB Distrito Federal. Empresário atuante num grupo de empresas como a SASBio, como soluções voltadas ao combate e controle de micro-organismos prejudiciais à saúde humana. Atua na área institucional e cultural, cientista, político e jornalista, desenvolvendo a atuação voltada à análise institucional, políticas e temas contemporâneos ligados à sociedade e também ao Estado. Foi secretário de Cultura do Distrito Federal e recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. Podem se acomodar, por gentileza. Eu passo a palavra, então, ao nosso mediador. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer ao IMB por esse evento, pelo convite, especialmente ao desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, por sua sensibilidade e dentro de uma área que, sem dúvida nenhuma, traz diversos temas e complexidade, que é a saúde suplementar. Eu quero falar aqui dos painelistas, palestrantes, iniciar pela doutora Fernanda Lopes, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em tratamento cognitivo corporativo e que durante 5 anos permaneceu na Europa e, sem dúvida nenhuma, é uma das mais renomadas especialistas em tratamento à saúde mental, e especialmente a implantação da NR1, e que afeta, sem dúvida nenhuma, e principalmente a área da saúde. Dr. Edmilson Migovski, mestre, doutor, PhD, professor da UFRJ, e foi presidente do Instituto Vital Brasil. Então, nós vamos falar aqui sobre higienização de ambientes, que é um dos temas mais importantes dentro da evolução, especialmente em hospitais. Nós estamos falando de limpeza do estilo terminal, mas mais do que isso. Ele é um especialista em bem-estar, a saúde, e com diversos temas que envolvem, mais uma vez, também o ambiente. O Dr. Hugo Carvalho, que é um especialista em compliance, mestre, doutor, professor da Fundação Getúlio Vargas, e vai falar sobre a importância do compliance dentro da área da saúde, especialmente, mais uma vez, na área hospitalar. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pela participação. Eu vou iniciar com o doutor Edmilson Migovski. Então, eu gostaria que ele falasse sobre as suas atividades, a sua experiência. E tem um tema muito interessante, quando eu falo com o do Migovski, ele foi a primeira pessoa a falar no Big Brother sobre a pandemia. Então, ou seja, é um homem que é consultado, é um orientador, é um conselheiro, sem dúvida nenhuma, e um dos maiores especialistas nesse assunto, é infectologista. Então, Migovski, eu gostaria que você falasse sobre o bem-estar, a saúde, especificamente sobre higiene ambiental e o impacto disso dentro da rede hospitalar e unidade de saúde.
Queria agradecer a você, Marcos, pelo convite, também a presidência e a organização do IMB, porque eu acho que essa iniciativa para trazer esse assunto à baila é realmente bastante louvável e interessante. Eu tenho para mim que a gente vai sair daqui com um jeito diferente, um pouco de pensar o que é a promoção de saúde. Eu fui coordenador da vigilância sanitária na época que o crime contra a saúde pública não era um crime hediondo, né? Então, a gente atuou pegando os medicamentos falsificados. Não sei se as pessoas que são um pouco mais velhas devem lembrar dessa história dos medicamentos falsos, inclusive da pílula de farinha, o microvilar, né, que tem algumas pessoas que até estão vivas hoje em dia com 27 ou 28 anos de idade, graças a essa falha do laboratório, e deve ter coisas né, do destino. Mas, enfim, tinha muita coisa falsificada, a gente foi atuando e eu fui começando a gostar dessa questão da medicina mais no atacado e não só aquela medicina no varejo, no 1 a 1. Como professor da universidade, você acaba ajudando muitas pessoas nessa questão justamente de promover saúde, né? Então, foi uma coisa bem legal que eu vivi muito tempo em relação a isso. A OMS, ela vem dizendo que a saúde seria um bem-estar físico, social e mental, isso por muitas décadas, até que, em 98, ela coloca que a saúde seria bem-estar físico, social, mental e espiritual, deixando de fora aquilo que eu reputo como sendo algo valioso. Quem sou eu para criticar a OMS, mas a gente acaba tendo umas visões meio críticas, que deixou de fora a questão ambiental. Então, para mim, a saúde é o bem-estar físico, social, mental, espiritual, sim, e também a saúde ambiental. Até porque nós passamos cerca de 8, 9 ou 10 horas por dia num ambiente fechado, confinado. Eu estava conversando com o gerente do IMB, estava falando do evento que vai ter aqui em embarcações, em navios, plataformas. Imagina um ambiente desse, confinado, as pessoas ficam lá presas por 15 dias ou mais. Esse ambiente é um ambiente propício não só para comprometer a saúde mental da pessoa, como também para a questão de todas as vezes que alguém falha no seu segmento, acaba sobrando para mim como infectologista, já que as pessoas adoecem com maior frequência, porque é indiscutível que uma pessoa que está num ambiente que não é favorável, ela vai manter a sua saúde mental em dia. Me foi entregue o tema que seria no ambiente hospitalar, principalmente, né, que é um ambiente propício, obviamente, para a infecção hospitalar. Eu fico pensando, por que isso ocorre no ambiente hospitalar? Ali, nesse ambiente, é um ambiente muito complicado, em função de ter bactérias resistentes, mas não é só isso. Existe uma equação desigual, onde você tem bactérias resistentes com pessoas suscetíveis. Você vê que a infecção hospitalar não afeta, a princípio, o médico, a enfermeira ou a pessoa que está fazendo a limpeza. Ela vai afetar o enfermo, porque é ele que tem uma imunodeficiência naquele momento pelo estresse, pela doença de base. Né? E aí uma das coisas que a gente promoveu e promove é a questão da limpeza melhor desse ambiente com métodos eficazes. E isso nem sempre é observado, infelizmente. É essa ideia, porque as pessoas, às vezes, não contabilizam isso como um valor e acaba isso não sendo percebido como um investimento, acaba sendo encarado, infelizmente, por alguns gestores ou maus gestores, como uma despesa. Né? Então, e aí essa questão me encanta de você poder levar essa informação. Mas o que mais me encanta em relação à questão da saúde, e aí é um desafio que eu aproveito para vocês, porque a gente fala do ambiente hospitalar, mas ninguém quer ir para o hospital. Ninguém quer ficar internado no hospital. Eu pergunto, mas ninguém precisa responder verbalmente, pode pensar. O que você tem feito para cuidar da sua saúde? Né? Se você pensa que a saúde seria, a promoção de saúde seria colocar em prática o que a gente chama de medicina do estilo de vida, que são 6 elos, segundo Harvard. Em 2004, eles falaram sobre isso, que seria dormir bem, sono restaurador, comer bem, comer saudável, atividade física, no mínimo aí 3 vezes a 4 vezes por semana de atividade aeróbica e também musculação, 50 minutos mais ou menos a cada 3 vezes por semana. Então, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e não abusar de drogas lícitas ou não, e a questão da saúde oral.
E aí você vê que esses elos, eles não são observados. E quando você não observa esses elos, você cria uma condição inflamatória crônica. Isso não é falácia, não é achismo, isso é ciência. E quando você tem a doença inflamatória crônica, por essas questões que você não está observando, você aumenta o risco de doenças e de doenças infecciosas. E não infecciosas. Então, assim, o que eu queria que vocês pudessem sair daqui, se a minha função aqui é alertar vocês, é em relação ao hospital, sim, e que tem como fazer melhor. Eu acho que o Marx tem essa experiência bem interessante, desde o banho no leito, a pessoa ter mais segurança, assim como também da questão ambiental, mas dessa promoção de saúde. Infelizmente, nós médicos fomos talhados, ou fomos criados numa cultura que a gente chama de medicina flexeriana. Isso volta no século passado, em 1906, um sujeito chamado Abraham Flexner, ele é contratado pelo Rockefeller, que foi o primeiro multimilionário americano, e o Rockefeller manda o Abraham Flexner para as faculdades de medicina do Canadá e dos Estados Unidos para que observassem o que estava sendo feito em termos de pesquisa. Então, aquelas pesquisas que envolviam, por exemplo, fitoterápicos, elas foram observadas, o Flexner pegava aquele fitoterápico que parecia funcionar, levava para o laboratório, sintetizava a molécula, aí a molécula era patenteada, aí o Rockefeller fazia as pesquisas, ou mandava fazer as pesquisas, que chama de duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo controlado, e aí dizia, a minha molécula funciona, o teu fitoterápico eu não sei. Aí veio a questão da medicina baseada em evidência, onde tudo é isso, e essa medicina natural, que é a medicina mais voltada para a promoção de saúde, ela foi negligenciada e virou, então, uma medicina hospitalocêntrica, onde o hospital passa a ser o centro das atenções. É claro que o hospital tem que ser muito bem cuidado, e eu acho que a sanitização, esse controle da infecção hospitalar é importantíssimo, mas eu queria dar um passo atrás, fazer com que as pessoas internassem com menor frequência. E, para isso, a gente tem que realmente fazer com que cada um de nós leve em consideração a medicina do estilo de vida. O que acontece na prática é que essa medicina do estilo de vida não é estimulada, porque ela não vende medicamento, ela vende tênis e roupa de atividade física, mas não vende medicamento. E quem pauta a saúde no nosso país, infelizmente, é a indústria farmacêutica. O que eu lutei muito, até o Marx falou para mim da questão que eu fui presidente do Vital Brasil, e fui mesmo, eu acho que esses laboratórios oficiais eles deveriam liderar algumas pesquisas e não lideram, infelizmente, porque não há aporte de recurso para isso. Mas a gente podia trabalhar exatamente na prevenção, na promoção de saúde, com boas medidas de saúde pública. Então, essa medicina flexeriana, que é a medicina atual, que foi desenvolvida pelo Abraham Flexner, que não era médico, ele era um educador, fez com que a gente tivesse essa medicina, no meu ponto de vista, equivocada, né? Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim, tudo é extremamente importante até você ficar doente. Aí você percebe que só existe uma coisa que importa de verdade, que é a sua saúde. Se alguém está adiando o seu autocuidado por questões de trabalho, de família, entenda que a tua saúde é importante para essas pessoas, sim, mas é mais importante para você. Mal comparando aquela história do avião, que a tenente de bordo diz assim, em caso de despressurização da cabine, cairão máscaras do teto. Coloque a máscara primeiro em você, para depois colocar em quem está ao seu lado. Porque senão são dois desmaiados e vai aumentar o trabalho de quem está dentro do voo. Então, eu preciso que vocês coloquem essa máscara em você para evitar esse ambiente hospitalar que não é favorável. Quer pelo estresse, que esse ambiente favorece imunodeprimindo, quer porque esse ambiente é um ambiente, infelizmente, muito rico de bactérias multiresistentes. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado. E como é que você pode evitar as enfermidades? Levando a sério a medicina do estilo de vida. E aí, uma vez eu assisti, já vou encerrar aqui a minha fala, porque assim, não dá para você discutir doença sem discutir prevenção. E a prevenção não tem espaço. Ela não tem espaço na televisão, ela não vira prêmio Nobel de nada, porque isso não dá lucro. A indústria farmacêutica hoje está voltada para as doenças crônicas, tratáveis e não curáveis. Você vê que quem está acompanhando o mercado farmacêutico, o último antibiótico que foi lançado por Vioral já tem uns 3 décadas.
Antibiótico não interessa. Eu dou antibiótico para você, você toma uma semana e melhora, e deixa de tomar um remédio. Hoje, não sei se você já viu, mas 120/80, que sempre foi uma pessoa normotensa, hoje é pressão alta. Isso. 120/80 é pressão alta. Aí você vai ter que tomar medicamento por quanto tempo? Por resto da sua vida. Hoje está vindo para cá um primo meu, mandou mensagem dizendo que estava com 104 de glicose. Até 99 é normal. E aí o médico já passou para ele o glifage. Não passou a medicina do estilo de vida, que é a fundamental. Então, por favor, né, eu sei que minha fala foge um pouco do contexto desse evento, mas é para vocês plantarem na cabeça de vocês o seu autocuidado, por favor. E aí, para encerrar a minha fala, além de desejar um feliz Dia das Mães no domingo agora, é uma palestra que eu assisti muito tempo atrás, do Roberto Chiniachik, que é um médico que trabalha com pacientes terminais e fazia palestras de autoajuda. Tem vários livros de autoajuda. Então, ele falou, numa 1h30, 2 de apresentação, algo que eu vou resumir aqui em 2 minutos, que era o que ele dizia de arrependimentos na hora da morte, Marx. E esses arrependimentos, são 3 os arrependimentos que as pessoas que têm tempo de refletir acerca do seu fim de vida, eles puxam, eles falam desse arrependimento. O primeiro arrependimento é não ter amado muito. Hoje é sexta-feira, né? É um dia bom para a gente poder abrir aquela cidra Gerezer da geladeira. Espero que não, né? Aquilo não dá para tomar, se tem mais que brindar e jogar fora, que é horrível, desculpa. Mas aí, hoje, assim, ame mais, ame profundamente. O outro arrependimento que ele relatava como sendo algo muito frequente é que as pessoas diziam, puxa vida, um dos maiores arrependimentos é não ter curtido os filhos. Estava aqui hoje o Tostes pai, Tostes filho, certamente o Tostes pai orgulhoso de ver o Daniel, né, e dizer, puxa, e como esse rapaz cresceu rápido e se tornou essa pessoa brilhante. Então, curtem os seus filhos, ame os seus filhos. Inclusive, quem tem filho aqui em casa, você tem filho, né? Você chega em casa e fala assim, filho, papai te ama. Ele vai dizer, papai, não precisa se humilhar, vou pegar sua cerveja. Vou pegar sua cerveja agora. E o outro arrependimento, eu falava sempre isso nas minhas apresentações e deixei de falar por causa desse último arrependimento, que ele dizia assim, se você tem uma mulher ou um marido que te impeça de ir atrás dos sonhos, troque de marido, troque de mulher, mas não troque de sonhos. E depois eu fazia essas palestras e voltava do mesmo lugar, e um dia uma mulher falou assim para mim, me separei por sua causa. Eu falei, como assim? Já fiquei logo me achando. Não, é que você, naquele dia que deu aquela palestra aqui, você falou para ir atrás dos sonhos, e eu cheguei em casa, uma quinta-feira, me lembro como se fosse hoje, ela falando, cheguei em casa, vi o meu marido dormindo e roncando o tempo todo. Aquele cara não queria nada com a vida, não queria nada com o trabalho. E aí, sabe o que eu fiz? Mandei ele embora. Ele dormia e roncava, eu arrumava a mala dele. Enquanto ele dormia e roncava, no dia seguinte de manhã, eu falei para ele, tchau, não te quero mais, vou atrás dos meus sonhos. E ele foi embora na sexta-feira, e na segunda-feira ela contrata ele para não pagar pensão para ele, para trabalhar como auxiliar de serviços gerais na clínica dela, para poder ter um salário e não pedir a tal da pensão. Mas para mim, aí eu falei assim, para mim os maiores arrependimentos não são esses. Os 3 que eu falei são segundo o Roberto Chiniachik. E o quarto arrependimento, que para mim é o mais relevante, que eu quero que vocês levem para casa, que é segundo, não Roberto Chiniachik, sim segundo Edmilson Migovski, que até peço que vocês me sigam nas redes sociais depois, que é você morrer por uma doença, né, que seria evitável se você fizesse a sua parte. É claro, é óbvio que eu posso desenvolver câncer, que eu posso ter AVC, que eu posso ter infarto, mas eu não vou ter essas enfermidades por culpa minha. Se vocês terem uma ideia, a questão da genética. A genética não é nada frente à medicina do estilo de vida. Ou você estabelece isso como norma na sua vida, ou você vai acabar adoecendo de doenças evitáveis por não ter observado isso. Então, assim, eu tenho um amigo meu, que o Marx conhece, que é o Rafael, que diz que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Provavelmente eu estou aqui para dar esse recado para vocês, para que vocês se autocuidem de uma forma mais preciosa. Nada é mais importante do que vocês. Tá bom? Obrigado. Bom, o Edmilson é sempre, como vocês viram, uma aula.
Mas tem um assunto, e falando de novo, dentro do ambiente, né? Vocês prestaram atenção, inclusive, nesses 4 lições, e a última dele, né? Então, daqui a pouco a gente vai pedir para vocês repetirem cada uma delas. Mas, Edmilson, nós nos conhecemos há mais de 5 anos. E para mim é uma grande satisfação, né? O Migovski é sempre uma verdadeira aula, mas nesse sentido do bem-estar da saúde. E um conceito que, na minha opinião, e eu tenho falado permanentemente isso, que é a prevenção. Sim. Recentemente, uma pessoa me falou sobre a questão de higiene ambiental, especialmente dentro das unidades de saúde, e que, sem dúvida nenhuma, a repercussão, muitas das vezes, disso é ação judicial. E aí falando, obviamente, para quem é da área do direito. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, a higienização ambiental e como prevenção, né, incluindo, obviamente, essa questão de infecção, foi só na pandemia? Ou, na tua opinião, isso deve ser uma rotina em todos os ambientes? Por exemplo, no tribunal. Sim. Existe uma síndrome chamada síndrome do edifício doente. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas o ambiente não bem cuidado faz com que as pessoas adoeçam com maior frequência. E não estou falando só na questão da saúde ambiental, estou falando das doenças infecciosas, da saúde mental. Estou falando das doenças infecciosas. Então, nós fizemos alguns trabalhos bem legais, onde nós fazíamos uma intervenção naquele ambiente. Fizemos, inclusive, uma empresa de esterilização, a maior empresa de esterilização da América Latina, onde fizemos o antes e o depois. Os resultados foram fantásticos. Então, essa questão da sanitização do ambiente não é só essa limpeza básica que você vê, é essa indicação para controlar. Principalmente, se você levar em consideração que eu, por exemplo, com um quadro de gripe ou resfriado, eu posso espirrar e botar a mão aqui. E por que as pessoas falam que nos dias mais frios ou no ambiente mais frio as pessoas se gripam mais? Não é que o frio dê gripe ou dê resfriado, é que no ambiente frio esse vírus fica viável mais tempo naquele ambiente. Então eu posso espirrar aqui, o vírus fica aqui viável por 10, 12, 15 horas. Eu boto a mão aqui, levo a mão na boca, eu me contamino. Se você utiliza determinadas substâncias que neutralizam esse vírus ou essa bactéria, quando esse vírus toca na superfície, você ajuda no controle ambiental. Então, essa é uma das ferramentas nos braços do controle da transmissão de doenças infecciosas no ambiente de trabalho, por exemplo. Passa não só por você orientar a pessoa, como também fazer a sua parte como gestor, cuidando do ambiente. Entendeu? Então, assim, acho que é uma ação casada, onde eu cuido do ambiente, sendo gestor, e cuido da promoção de saúde. Eu digo sem medo de errar, o principal problema de saúde da população brasileira não é um SUS que não tem a eficiência que deveria, ou o plano de saúde que não tem a eficiência que deveria, ou o secretário municipal, estadual, ou o ministro da Saúde. O principal problema de saúde da população brasileira é falta de educação em saúde. Se você tiver mais educação em saúde, você adoece com menos frequência e com menos gravidade. Isso foi, para mim, evidente na época da Covid-19, e um dos passos seria também o controle ambiental. Por isso que eu critico a OMS, dizendo saúde é bem-estar físico, social, mental, espiritual e ambiental. Obrigado. Bom, uma salva de palmas para o Migovski, né? Porque agora a gente vai sair daqui, pelo menos, com esses aspectos que temos que tomar cuidado a partir de hoje. Com a consciência pesada de nos autocuidar. Isso que eu Mas não se separe, cuidado.